Olá, amigos e amigas do portal Tecnologística, sejam bem-vindos à nossa coluna. E hoje nós vamos falar sobre as expectativas para o ano de 2023. Quais que são as possibilidades, os desafios que a infraestrutura logística vai enfrentar nesse ano que se inicia? A gente sabe que existe uma possibilidade, uma demanda reprimida por investimentos, temos dados recentes que foram divulgados pela ABDIB, em uma estimativa de investimento de mais de 25 bilhões em infraestrutura logística entre os anos de 2023 e 2027. Como será que o Brasil vai se comportar nesse cenário? O que será que a gente pode esperar? Eu andei lendo alguns livros, escutando algumas entrevistas do economista Mohamed El-Erian. Ele tem ideias muito interessantes sobre o que está acontecendo com a economia global, sobre as mudanças que os processos de globalização, sobretudo, têm passado e como que isso impacta a cadeia logística. E dentre as questões que ele nos coloca é que a gente saiu de um período em que o risco maior era uma recessão por insuficiência de demanda para problemas de estrangulamento que estão relacionados muito mais ao lado da oferta, né, ao supply. Como que a gente lida com isso? A gente está vivendo uma mudança que tem diversas co-causas, né? Tem a questão do mercado de trabalho, por exemplo, mas em relação aqui ao nosso assunto, né, a logística, as cadeias de suprimento, a gente tem problemas relacionados a questões geopolíticas, a gente tem necessidades de segurança nacional que estão favorecendo mecanismos de internalização de produção, de privilegiar fluxos logísticos que têm uma característica de nearshoring, isso é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem questões, né, além da segurança nacional, até mesmo estratégicas, como a questão da crise energética que a Europa tem vivenciado, que não é somente relacionada à questão de segurança, à guerra na Ucrânia, mas a própria necessidade de diversificação dessa matriz energética, de como que essa transição energética vai acontecer e como que as cadeias de suprimento e as atividades de transporte estão relacionadas a esse super desafio. E é óbvio que essas questões repercutem no Brasil, né? E repercutem em como as empresas funcionam. Então, hoje a gente vê um discurso que vai além da necessidade da maior eficiência operacional, né? A gente está vendo talvez um momento pós just in time, né? Após o approach do just in time, a gente está vivendo então, segundo Mohamed El-Erian, um movimento que privilegia outras necessidades nessa cadeia logística. E uma das principais necessidades que a gente tem vislumbrado é a construção de cadeias logísticas mais resilientes. Como que a gente vai se preparar para isso? Como que o Brasil pode começar a dar os seus passos rumo a uma cadeia de suprimentos e a uma infraestrutura logística mais resiliente? Essa é a principal questão que eu acho, é de $1 bilhão. Não vamos conseguir respondê-la em um vídeo, mas eu queria contar algumas questões que estão sendo discutidas, né? É um tema que depende muito da interface e da cocriação de oportunidades públicas e privadas, né? Mas eu vou enfocar aqui em específico em ações do governo federal brasileiro, já que a gente está num contexto também de mudança de governo. Vamos falar das principais discussões, né, para a infraestrutura logística e quão distante a gente ainda está de alcançar essas questões pró-resiliência. Vamos lá. Primeira coisa, né, estamos construindo aí um novo governo federal. Ainda existe muita incerteza sobre como as pastas vão funcionar. Há indicativos aqui no momento de gravação de que o Ministério da Infraestrutura vai se bipartir, vai se dividir em duas pastas. Ainda há uma incerteza de em qual pasta, por exemplo, o Programa de Parceria de Investimento PPI e a Secretaria do PPI vai ser alocada. E isso é um ponto que gera um pouco de desconforto, né, no investidor, no mercado. A Confederação Nacional de Transportes já se manifestou contrariamente a essa divisão. Ela entende que isso pode ser um risco à multimodalidade. E aqui, primeiro ponto que eu destaco: a gente precisa ter um governo que incentive a multimodalidade, porque ela é essencial para a diversificação da nossa matriz de transporte. Ela é essencial para fortalecimento de alternativas
e construção de rotas logísticas mais eficientes, mais inteligentes, mais responsivas. Então, esse é um ponto que, independentemente do que for acontecer, deve estar nas prioridades do governo federal, na minha opinião, como uma necessidade de a gente construir uma logística mais resiliente para o Brasil. A gente tem também várias expectativas, né? Expectativas de que continue sim a desenvolver a carteira de projetos de concessões e PPPs relacionados a transporte. A gente tem bastante coisa de aeroporto para acontecer. A gente tem também nesse contexto não só novos projetos, né, Greenfield, mas algumas requalificações, sobretudo os processos de relicitação. A gente tem aí uma dificuldade tremenda de destravar esses processos. Isso é algo que depende da nossa capacidade de tratar o problema da indenização do concessionário que vai embora, né, pelos bens não amortizados, como que ele vai ser indenizado, como que se chega nesse valor. Isso é um impasse que eu acho que deve estar na ordem do dia aí para o governo federal priorizar nesses diálogos. E também a gente tem uma necessidade mesmo de retomar com maior celeridade as prorrogações antecipadas das ferrovias, né? A gente está aí com o processo da FCA já em curso, e também Rumo Malha Sul em curso. E tudo isso é muito importante porque a gente dê um sinal de que o Brasil é um lugar confiável, um ambiente propício para receber esses investimentos privados e assim propiciar uma retomada do crescimento, né, da nossa economia em um contexto que está, infelizmente, bastante desfavorável, né? A gente está tendo uma pressão inflacionária, a gente tem um risco de uma recessão, a gente não sabe se ela vai ser curta e rasa ou se ela vai ser longa e profunda, né? Ainda estamos no âmbito das incertezas, mas o importante que eu vejo é que o governo deve estar preparado para reagir aos mais diversos cenários, inclusive aos piores, né? E a gente sabe que isso é uma possibilidade. Já em relação a demandas agora, a gente falou de políticas públicas, no governo federal a gente também tem algumas pautas regulatórias que estão em jogo. Quando a gente fala de logística, as principais agências federais que a gente leva em consideração são a NTT, Transportes Terrestres, a ANTAQ, Aquaviário, e a ANAC, para aviação civil. Na NTT é a agência que tem, digamos, mais dever de casa para fazer, das três. Ela já soltou a agência, esse ano, soltou a agenda regulatória para o biênio 2023-2024. Essa agenda ela continua naquela estrutura de 5 grandes eixos, sendo um deles o transversal. No eixo transversal, o que eu destaco para vocês? A necessidade de reduzir o fardo regulatório. A agência colocou uma disposição lá na sua agenda para aprimorar a política de redução de fardo regulatório, utilizando para isso instrumentos de melhoria regulatória que a agência já tem, por exemplo, análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório, a AI e a ARR. Vamos ver como é que isso vai rolar no TT, por favor. Amor, considere isso importante. Temos também aqui uma expectativa de avançar os regulamentos referentes a transporte rodoviário, estrutura rodoviária concedida, né? São discussões que envolvem reequilíbrio, que envolvem aplicação de penalidades, fiscalização, devolução de ativos, e esses RCRs, né, o 3, o 4 e o 5, há uma expectativa de que eles ganhem bastante atenção, né? A gente está no momento regulatório para olhar para essas concessões. Eu vou trazer Rafael, que vocês viram na nossa última coluna, para falar mais sobre isso ao longo do ano. A gente tem que evitar cometer erros do passado em relação às concessões rodoviárias e vou trazer Rafael para falar disso aqui, prometo, tá? Sobre transporte rodoviário de passageiros, a gente tem uma expectativa de tentar discutir ou revisar o marco regulatório de transporte rodoviário interestadual no regime de fretamento, também o transporte interestadual regular, o TRIPS, né, que são temas que estão gerando bastante polêmica. A gente, para transporte ferroviário de cargas na NTT, tem expectativa de avançar um pouco mais no regulamento do novo marco legal das ferrovias, que ainda está com muitas lacunas para serem preenchidas. O que a agência já se comprometeu seria avançar para regulamentar o processo de chamamento público para identificar interessados
em explorar trechos devolvidos no regime de autorização, também para viabilizar o agente transportador ferroviário de passageiros, que é aquele guarda-chuva que vai realizar o transporte de carga ou passageiros não relacionados à exploração da infraestrutura ferroviária, é a figura que sucede, por exemplo, o OFF e outras, e ainda tem bastante dúvida de como que isso vai funcionar, né? Como que a gente vai fazer a transição de um regime que era muito verticalizado para esse regime mais aberto. Temos também, em termos de multimodalidade, discussões sobre como que a gente vai implementar o documento eletrônico de transporte, coisa que é muito importante para a gente desburocratizar e gerar mais eficiência para a nossa cadeia. E também o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, são temas aí que vão voltar na nossa agenda para o biênio de 2023-2024 na NTT. A ANTAQ, ela continua exercendo ali essa atividade em uma agenda regulatória que é mais longa. Ela começou no ano de 2022, ela vai até o ano de 2024. A gente tem bastante temas relacionados a conflitos de taxas, né? Então a gente tem a previsão sobre a regulamentação para evitar abusividade na sobreestadia de container. Tem também a velha discussão do THC, na cobrança do THC por parte dos amadores em relação aos usuários, mecanismos para avaliar a eventual abusividade nessas cobranças. Também, falando de container, uma padronização dessa taxonomia para dar mais clareza e transparência ao que é cobrado efetivamente. A gente tem também soluções para harmonizar conflito de interesses, regulamento do TAC, redução do estoque regulatório para navegação interior, mas a gente não tem grandes avanços em pautas mais transversais que estejam olhando para temas de resiliência. Acho que isso é um ponto que a gente, não só na ANTAQ, também na ANTT e na ANAC, eu vejo essa falta de visão de futuro mais estratégica, que eu acho que é um ponto que a gente precisava parar de apagar esse tanto de incêndio para conseguir pensar nessas questões também. A ANAC, por sua vez, ela ainda não disponibilizou a sua agenda. A gente tem uma tabela que trouxe temas novos para o biênio de 2023-2024. A gente ainda não sabe o que vai ficar. Estão previstos alguns temas de internalização da Convenção de Chicago, regulamentação para acesso de áreas restritas e temas de segurança aeroportuária, mas a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, então a ANAC está no âmbito aí do mistério ainda. O que eu vejo disso tudo, dessas sinalizações que a gente tem por parte do Poder Executivo Federal, tanto no âmbito da estratégia da gestão de políticas públicas, quanto da questão lá da regulação feita por agências. A gente tem sinalizações de melhoria da atividade regulatória, de continuidade de políticas públicas que são relevantes, mas ainda há pouca sinalização estratégica para que a gente possa ter estruturas logísticas mais resilientes e mais eficientes. Ainda é muito pouco claro como vai acontecer o engajamento com pautas ESG, por exemplo. Como que a gente vai pensar na transição energética para a logística? Como que a gente vai pensar em termos de governança das principais outorgas, né? Não só das concessões, mas das autorizações que estão crescendo em importância no nosso regime jurídico aqui. Como que a gente pensa em financiabilidade desses diversos modais? E como que a gente prepara eles, por exemplo, para um mundo de finanças verdes? Será que estamos com marcos regulatórios preparados para receber recursos que estão disponíveis para infraestruturas que são necessárias no nosso país? Será que a gente vai conseguir chegar lá? Eu espero que sim. E um último recado, já que ESG é também social e inclui pautas de diversidade, das mais diversas, ou até redundante, mas pautas de diversidades que englobam uma infinidade de pautas. Eu gostaria de chamar a atenção para uma que me é cara, que é a diversidade racial e a diversidade de gênero. Será que as empresas e governos estão preparados para tratar dessas pautas quando o assunto é logística? Eu espero que sim,
eu faço esse convite para que todos reflitam sobre a necessidade da diversidade para que a infraestrutura logística possa prosperar e ter diversidade nos seus pontos de vista para enfrentar esses problemas que são muitos e são muito desafiadores. Eu espero, então, que vocês considerem essas questões aí nos seus planejamentos estratégicos, vocês que estão com a caneta na mão. Esse é meu pedido, esse é meu desejo para o seu ano, para o nosso ano de 2023. E eu te vejo ainda por aqui nesse canal e aguardo as suas sugestões. Se você tem alguma pauta, alguma questão que te interessa no mundo da logística, por favor, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar te ler. Um grande abraço!